Café com leitura, Evangelho de Marcos, capítulo 14. O capítulo de Marcos 14 começa narrando a intenção das autoridades religiosas de Israel de matar Jesus Cristo. Que coisa terrível! Aqueles homens que deveriam esperar a vinda de Jesus, o Messias, o prometido, a palavra no grego que é o Cristo, eles deveriam estar contentes, felizes, jubilosos pela presença de Jesus. Isso mostra como que a religião é interessante. Muitas vezes se fala muito de Deus, se tem todo o ambiente religioso, mas aqueles que ali estão longe da presença de Deus e da sua vontade. Nós vemos também nesse texto como é interessante a história de Jesus. Destaca também a presença de um mestre em Betânia e durante uma refeição na casa de Simão, homem que era doente e provavelmente foi curado por Jesus. Nesse encontro, na casa deste homem, uma mulher derrama sobre Jesus um perfume caríssimo, em sinal de amor, reverência e gratidão. Gratidão porque os seus pecados foram perdoados, porque ela se sentiu amada por Deus. Que fato interessante, que contraste! Os homens da lei que deveriam amar a Deus e deveriam estar felizes com a sua presença e gratos, queriam matá-lo. E aquela mulher pecadora reconhece que só Jesus pode perdoar os seus pecados e ela quer viver essa realidade com vida e gratidão no seu coração. Nós percebemos então o que é a verdadeira religião, quando nós nos aproximamos em verdade e em espírito diante de Deus. Após isso, o relato é de que Judas Iscariotes se reúne com as autoridades religiosas para trair o mestre. A partir daí, ele procura oportunidades para entregá-lo. Que interessante, um seguidor de Jesus, vendo que os seus planos, seus projetos de vida não iam se cumprir, porque ele não queria Jesus, ele queria manipular a presença de Jesus para chegar aos seus resultados. Mas quando ele percebe a soberania de Deus e que Deus está realizando algo que ele não deseja, ele é contrário a isso. Jesus orienta seus discípulos a prepararem a Páscoa. Ele dá instruções detalhadas sobre com quem devem falar e qual o local para a reunião. Durante a refeição, Cristo revela que será traído por um de seus discípulos que ali estão. Obviamente, isso causa bastante espanto e mal-estar entre eles. Contudo, Judas Iscariotes fica ainda mais espantado com a revelação. Durante a sua última Páscoa, o Senhor Jesus institui a Santa Ceia, um memorial em seu nome que é celebrado pela Igreja ao longo dos séculos. Enquanto comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos ao mundo que o nosso Senhor, Jesus, está vivo e está para voltar a qualquer momento, e nós esperamos a sua volta. Jesus alerta aos seus discípulos de que todos eles o deixarão. As palavras do Senhor os deixam cada vez mais intrigados e eles reagem a isso. Pedro reage de uma forma muito enérgica e diz que jamais fará isso, mesmo que todos os façam. Mas Jesus diz que Pedro ainda vai negá-lo 3 vezes antes que ele ouça o galo cantar. Ao encerrar o jantar da Páscoa, o Senhor Jesus conduz os seus discípulos ao Monte das Oliveiras, e especificamente Pedro, Tiago e João, no jardim chamado Getsêmani. Jesus vai a este lugar para orar. Orar é falar com Deus. Jesus está triste, Jesus está machucado com o pecado da humanidade, e Jesus sabe do terrível momento que ele há de viver na cruz. E ele vai até aquele lugar para derramar a sua alma diante de Deus. Ele vai pedir ao Pai que o prepare para o difícil momento do julgamento e da crucificação. Enquanto Jesus está vivendo esse momento,
Judas então vai com homens e prendem Jesus. E é então quando começa um julgamento severo, triste, mas marcante para a nossa redenção, porque a morte de Jesus foi Ele que se entregou, e não os homens que o fizeram, mas Jesus, por amor a nós, perdoou os nossos pecados, ressuscitou e vivo está. Aleluia!